Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto ano. Sou a professora Marcela e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gênero textual, um gênero crônica, que é muito legal. Vamos lá? Quem quiser acompanhar as explicações, eles estão no seu livro, no capítulo 2 e 3, que ambos os capítulos abordam o gênero crônica. Então, o nosso objetivo aqui hoje é entender o que faz com que a crônica seja ela, e para isso nós temos que trabalhar com algumas características desse gênero textual, tá? Então assim, crônica. A crônica é um gênero híbrido, tá? Que oscila entre a literatura e o jornalismo. Essas informações que eu estou mostrando aqui para vocês foi retirado parcialmente do seu livro. Então, se você quiser registrar no seu caderno, o início lá como crônica, características da crônica, fique à vontade. Dê uma pausa no livro e faça a cópia, que é bastante interessante o trabalho. E atenção, letra maiúscula, sexto ano, por favor. Vamos lá. Crônica é um gênero híbrido que oscila entre a literatura e o jornalismo. Por quê? Tá? Então, como a crônica é um gênero que narra fatos do cotidiano, do dia a dia dos personagens, pode trazer, às vezes, a influência do que acontece na vida real, certo? Antigamente, os cronistas eles se inspiravam nas notícias que saíam nos jornais para produzirem as suas histórias. Você vai trabalhar com muitos cronistas fantásticos no ensino médio, mas agora a gente também tem alguns cronistas que chamam a nossa atenção pela forma como é escrito. Eu trouxe aqui uma história para vocês, espero que vocês gostem. Trata-se de uma narrativa curta e escrita em linguagem coloquial, baseada em situações do cotidiano. Narrativa curta é isso mesmo, o texto é mais curto, então é uma característica da crônica. A linguagem coloquial significa que ela traz aquela linguagem que nós falamos no dia a dia, né? Pode apresentar gírias, ao invés do para, o pra, né? O agente. Essas palavras que devagarzinho elas estão sendo inseridas no nosso vocabulário escrito, mas já fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia, o vocabulário coloquial. Apresenta uma visão pessoal e particular do cronista, que pode incluir em seus textos humor, ficção, ironia, sensibilidade ou crítica, elementos que o texto essencialmente informativo não contém. Então veja, quando eu falo que ele é um gênero híbrido, que a crônica há uma mistura dela com o jornalismo, que é inspirado em uma notícia, a partir do momento que se transforma em uma crônica, traz elementos fictícios, né? Traz elementos que são inventados, que são criados pelo cronista, pelo autor, para deixar aquele texto mais atraente. Então, por isso que ele pode ter esse tom de humor, esse tom de ironia, sensibilidade ou crítica. E existem vários tipos de crônica, a crônica cômica, a crônica argumentativa, né? E a crônica, ela é um gênero que possibilita muitas visões, né? Muitas versões, perdão, não visão, muitas versões. Bem, os personagens inventados ou não, geralmente são pessoas comuns, sem nome ou com nomes genéricos. O que seria nome genérico? Nome que a maioria das pessoas tem, né? João Vitor, Maria Eduarda, né? Luiz, são os nomes comuns. Sem nome ou com nomes genéricos, apresentados em traços rápidos. A crônica pode ser narrada na primeira ou na terceira pessoa. E aí a gente fala de foco narrativo, que é a primeira pessoa quem? O narrador, personagem. Então, eu vou lá e conto uma história sobre mim, algo que eu imagino ter vivido, algo fictício baseado na minha vida real. Ou o narrador observador, que é o narrador em terceira pessoa, certo? Que ele pode estar ali só olhando os fatos, ou pode também estar na mente dos seus personagens, que a gente chama de narrador onipresente, tá bom? Onisciente. Vamos lá. Bem, agora nós vamos fazer uma leitura de uma crônica, de um personagem que eu gosto muito, que se chama Lelê. É um personagem criado pelo autor chamado José Roberto Toreiro, que ele traz as crônicas, traz o dia a dia de um menino de 8 anos, tá? Vamos lá então. Façam a leitura ali do QR Code e vocês abrem o documento, vão conseguir abrir o documento lá no Drive, igual eu vou abrir aqui o documento, ó. Ah lá. Lelê, o uniforme novo e as oitavas de final, de José Roberto Toreiro. Então, o Lelê, ele foi criado na época da Copa,
certo? Então, o toureiro, essa aqui é a Copa de 2002, se eu não me engano, isso mesmo. E ele foi criado na época porque ele estabelecia uma comunicação com os leitores do blog do toureiro e acabou criando o blog do Lelê. O blog do Lelê, ele saiu do ar porque foi tanta procura, mas virou vários livros. E são poucas histórias que nós encontramos online. Essa é uma delas, tá? Depois do gol, tudo ficou diferente. Eles começaram a falar, esse Rivaldo é demais e ninguém para essa seleção. Vamos lá, leiam junto comigo. Eu acordei com meu pai gritando assim, Leocádio, põe o seu uniforme e vem já para a sala. Aí eu levantei, abri o armário e já estava colocando o uniforme da escola quando meu pai chegou no meu quarto e disse, esse não, Lelê, esse não, o uniforme do Brasil. Aí ele me mostrou que na ponta da minha cama tinha uma camisa amarela com o número 9 e um short azul igualzinho da seleção brasileira. E eu disse, oba! Então, botei a roupa e fui assistir ao jogo. Todo mundo achou meu uniforme super bacana. Minha mãe, que é corintiana, falou que eu parecia o Ricardinho. O meu avô, que é São Paulino, disse que eu parecia o Kaká. E o meu tio toureiro, que é santista, disse, aposto que esse uniforme é falsificado. E o meu pai falou, e você queria que eu gastasse R$200 no uniforme? Bem, aí o jogo começou. O time que o Brasil jogou contra dessa vez se chamava Bélgica. A minha mãe disse que eles fazem chocolates ótimos. E eu falei que queria ir para lá. Esse time também usava camisa vermelha que nem os outros, porque o Brasil só joga contra time vermelho. Por quê? Mas aí, então o tempo foi passando e a minha família também foi ficando meio vermelha. Eles levantavam do sofá toda hora, davam socos no ar e falavam umas coisas assim. Esse Rivaldo só joga no Barcelona? Hoje a seleção cai fora. O Filipão é uma besta. E o meu tio toureiro falava aqueles nomes feios que ele fala para eu não falar de jeito nenhum, porque criança bem comportada não fala nome feio. Mas parece que depois que a gente fica adulto, tudo bem, aí pode falar. Então, eu já sei que quando eu for adulto, não preciso mais ser bem comportado. Todo mundo estava bem nervoso, dando bronca em todo mundo, que nem quando eu quebro alguma coisa. Mas depois que saiu o gol, todo mundo ficou diferente. Eles começaram a falar, esse Rivaldo é demais, ninguém para essa seleção, o Filipão é um gênio. E o meu tio continuou a falar palavrão, mas agora era de felicidade. Quando o jogo terminou, todo mundo me abraçou e me apertou. Acho que era porque eu estava de uniforme. E eles pensaram que eu era da seleção. E o mais legal é que depois eu não precisei ir para a escola, porque já estava muito tarde. Agora eu entendo por que todo mundo gosta tanto de futebol. Por mim, tinha a Copa toda segunda-feira. Ok? Então aqui nós temos uma crônica que é um dia na vida do Lelê. E é um dia que é inspirado em um evento real, né? Que é a Copa. E para provar para vocês, eu vou voltar aqui no slide e vocês vão ver, eu trouxe aqui para vocês, ó, na página da internet, que é o jogo do Brasil contra a Bélgica, que aconteceu em 2002, onde o Brasil venceu a Bélgica de 2-0, certo? Então ali, o José Roberto Toureiro, ele fez o quê? Ele pegou um fato que ocorreu na nossa vida, na vida do mundo, na vida do brasileiro, que vocês sabem a importância que Copa tem, né? E transformou em uma história do Lelê, certo? Então vamos voltar lá naquela crônica do Lelê e vamos compreender a construção dela. Então, característica de crônica, assuntos do cotidiano, ok? Ok, nessa época em que ela foi produzida, ela fez uma conexão extraordinária com o evento que ocorria no mundo, que é a Copa do Mundo. Então, ela é um texto atual? Hoje, para você compreender o que está acontecendo, você tem que pesquisar, igual eu fiz, e identificar a notícia. Mas continua sendo um gênero híbrido. A mistura do jornalismo com a ficção. Ok? Beleza. Linguagem coloquial. A presença é frequente. Ó, Leocádio, põe o seu uniforme e vem já para a sala, né? O pra sala. Segundo a gramática, a supressão seria para a sala. Então, na crônica, há essa permissão de você se aproximar da linguagem do dia a dia, certo? Em relação à quantidade de personagem, percebo, o narrador aqui é em primeira pessoa, que é o próprio Lelê, que conta as aventuras que ele vive na vida dele. E o número de personagens é restrito, então tem o Lelê, que é o nosso protagonista, tem o tio toureiro, que é o autor, né, da história que se coloca ali como o tio do personagem, então ele tem um sobrinho fictício. Tem o pai e a mãe do Lelê e
E logo depois de alguns capítulos, vocês vão ver que chega uma irmã também, mas daí é uma outra história. Então, um número restrito de personagens, porque é uma história mais curta, certo? Nessa história curta, eu preciso conseguir identificar quem participa, onde aconteceu, qual o problema. Essas perguntas que eu estou fazendo aqui agora, vocês vão identificar lá na página 23 do material do livro de vocês, tá? Lá na página 23 é bastante claro, ó, fala sobre as características da crônica e que os elementos do enredo, ele tem que responder algumas questões. Quem, o que, quando, onde, como e o modo que tudo acontece. Então aqui eu tenho quem? É o Lelê e a sua família. Onde? Provavelmente na sala da casa, mas no período da Copa, que é o quando também. Como? É durante um jogo, certo? Então, assim, é uma história curtinha que você consegue identificar todos esses elementos que tem lá no seu material. Você responde a todas elas. Agora eu quero que você abra a sua apostila, junto com o seu livro, junto com esse texto que você pegou lá no Google Drive, que a professora deixou lá o QR Code para você, e identifique todos os elementos, certo? Quem, onde, como, quando e o modo. Combinado? Façam isso lá. Fizeram? Ok. Bateu com o que a professora explicou. Não bateu? Na verdade, eu já tinha respondido para vocês. Mas para vocês perceberem como é bem tranquila essa localização. Vejam, e nem sempre nós temos a transformação do personagem. O que diz a questão do enredo da crônica? Nós temos ali um protagonista, que ele está no seu ambiente, né? E ele passa por situações que transformam ele. Eu posso dizer que é uma transformação no Lelê, nesse pequeno texto? Pequena transformação, talvez. Porque ao término da história ele diz bem assim, ó, que quando o jogo terminou, todo mundo me abraçou e me apertou. Acho que era porque eu estava de uniforme. E eles pensaram que eu era da seleção. E o mais legal é que depois eu não precisei ir para a escola, porque já estava muito tarde. Agora eu entendo porque todo mundo gosta tanto de futebol. Por mim, tinha Copa toda segunda-feira. Então ali ele compreendeu a emoção que envolve um jogo da Copa do Mundo. É claro, do ponto de vista dele, é porque as pessoas ficam extremamente animadas e largam da vida em prol daquilo. Então houve uma pequena modificação do personagem do Lelê? Pequena. Porque do ponto de vista dele é porque eles vivem o jogo e não fazem mais nada. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Ok, pessoal? Então esse é o gênero crônica, gênero do cotidiano. Vamos voltar aqui para os slides, tá? Professora aprovando, que é um gênero híbrido, porque vem a notícia do jogo, tá? Brasil e Bélgica. Nesse jogo o Brasil ganhou, mas se você for pesquisar, tem jogo que ele não ganhou, tá bom? E as características da crônica que estão presentes, que eu mostrei para vocês lá na história do Lelê, tá? No material de vocês, no livro, são 2 capítulos que abordam o gênero crônica. Aonde você tem uma das histórias mais legais, que os alunos sempre gostam, é a dos macacos, né? Que é a questão da falta de comunicação. Ambas as histórias falam sobre isso, do cotidiano. Então eu quero que vocês voltem no seu livro, façam a leitura das histórias. Uma forma bem bacana de você estudar é pegar aquele questionário, quem, onde, como, quando, por quê, e responder sobre as histórias da crônica. Vocês vão ver como o seu pensamento fica muito mais organizado em relação à construção do texto. E aí sim, responder as perguntas, tá? As perguntas elas estão na página 23, 24 e 34. Tem esse pulo para 34 porque é um capítulo, é outro capítulo do livro. Verifiquem com o seu professor a questão do material adicional, proposta de produção de texto, se vocês têm alguma atividade extra. E, se tiverem dúvidas, anotem e registrem para que possa ser sanada pelo professor o mais rápido possível, tá bom? Agradeço muito, sexto ano. Vejo vocês numa próxima aula. Até, um abraço da professora.